Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso especial sobre o grande professor Eurípides Barçanufo. Nesse mês de maio, nós comemoramos a data do seu nascimento. Eurípides Barçanufo foi um grande educador, nascido na cidade de Sacramento em 1º de maio de 1880. Ele revolucionou a pedagogia, trazendo uma pedagogia extremamente avançada para a época, extremamente avançada para a nossa época atual, ainda hoje. Além de um grande educador, Eurípides foi um grande médium e um grande ser humano, humano com H maiúsculo. Eurípides nos trouxe exemplos, exemplificação de como ser um verdadeiro cristão. Eurípides era o evangelho vivo de Jesus. Os seus atos, os seus pensamentos emanavam, exemplificavam como deve ser o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus. Eurípides nasceu então nessa pequena cidadezinha de Sacramento e ele teve toda essa vivência do amor, da prática do amor vivenciado. Mas não foi a primeira ou a única vida que ele viveu dedicando ao próximo e a Jesus. Ele já tem um histórico de outras vivências, de outras vidas, como o apóstolo do Cristo. Ainda na época dos essênios, como Essênio Marcos, nós temos essa história registrada no livro A Grande Espera, de Corina Novellino. O próprio Eurípides narra a história de Marcos, um romano que cresceu entre os essênios e deixou toda a vivência do amor. Ele renuncia à própria existência para ir e pregar em nome de Jesus, amando de Jesus, muito antes do Messias iniciar o seu mandato. Então Jesus chega entre eles e pede para que eles possam ir e ensinar a verdade, preparar a verdade nos corações. E Marcos, naquela época, faz isso. Mas as pregações, quando Jesus diz ide e pregai, ele quer dizer sejam o evangelho vivo, dê a exemplificação, sejam um modelo daquilo que vocês dizem. E foi isso que esse grande Espírito fez ao longo da sua jornada. Como escravo Rufo, nós temos essa história em Ave Cristo, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós também vemos a sua renúncia, a sua dedicação à causa do Cristo, onde ele poderia renunciar, abjurar ao Cristo, para que pudesse continuar vivendo com a sua família e as suas filhinhas, mas não, ele não nega o Cristo e é morto por pregar a verdade, por se dizer cristão, na frente da família, na frente das filhinhas, mas ele renuncia por amor à verdade, por amor a Jesus. E outras vivências ele teve, como Johann Caspar Lavater, amigo de Pestalozzi, onde ele trabalhou a fisionomia, era um teólogo protestante muito culto, de uma cultura, de um entendimento, de uma filosofia muito avançada. E ele já falava sobre a verdade, já compreendia corpo espiritual com uma profundidade, a doutrina espírita ainda nem havia chegado. E ele falava de toda essa beleza, com uma profundidade, e nós encontramos algumas de suas cartas na Revista Espírita de Allan Kardec. E de lá para cá vem esse espírito trabalhando para Jesus. Ele é um grande apóstolo do Cristo, que vem auxiliar o Mestre na implementação desse mundo de regeneração que nós estamos quase adentrando. Então ele nos auxilia por amor. Poderia estar em outras pairagens, em outros planetas muito mais evoluídos, para continuar a sua etapa de evolução, mas ele renuncia a si mesmo para nos auxiliar. Pois nós precisamos muito desses seres luminosos conosco, nos mostrando, nos dando as mãos, segurando-nos e levantando-nos para que nós possamos nos regenerar, a nossa renovação interior. E é o que ele faz. Assume com Jesus esse grande compromisso de auxiliar a pátria do Evangelho, transformar o Brasil na verdadeira pátria do Evangelho, o coração do mundo, como Jesus assim espera e como é o projeto grandioso do nosso Senhor Jesus para a terra, para todos nós. Então Eurípides é esse trabalhador do Cristo, operante, que está sempre trabalhando, sempre auxiliando. E nós vamos contar hoje, brevemente, resumidamente, porque a sua história é muito vasta, nós vamos trazer alguns pontos principais da sua vida, relembrar um pouquinho da trajetória desse grande homem
aqui conosco. Eurípides é o terceiro filho de 15 do casal Dona Meca e seu Mojico, Jerônima Mendonça e Hermógenes. Eles tiveram 15 filhos e Eurípides foi o terceiro. Eles viviam naquela época numa condição bastante difícil de muita dificuldade financeira. Assim que o casal, assim que eles se casam, né, o senhor Mojico e a Dona Meca começa a ter umas crises de desmaio, que médico nenhum conseguiu curar. Médico nenhum conseguiu diagnosticar o porquê dessa doença. E todos os recursos que eles tinham, que eles possuíam, eram aplicados na tentativa de curá-la. Então isso trouxe uma certa dificuldade financeira. E os filhos cresceram nessas dificuldades. Mas Eurípides ele já dava mostras de ser um espírito muito diferente. Aos 6 aninhos de idade, ele trabalhava junto com o pai. Ele foi trabalhar na estação Cipó, junto com o pai. Ali ele guardava os cavalos, auxiliava a carregar as malas, ganhava suas gorjetas, os seus troquinhos e guardava tudo numa meia. Guardava na meia quando já tinha um valor, já que ele achava considerável das moedinhas que ele recebia, ele dava para a mãe, para a Dona Meca, para quando faltasse o pão em casa. Então ele negava a si mesmo, renunciava a si mesmo para auxiliar aos seus irmãos, auxiliar os seus pais, para que não faltasse o pão e o leite em casa. Ele trabalhava desde muito pequenininho, desde cedo. E ele cresceu, né, foi um jovem muito especial. Cofundador da Irmandade São Vicente de Paulo, fundou o jornal na Gazeta de Sacramento. Eurípides tinha um olhar para o belo, ele via beleza em tudo, refletindo a beleza divina, né? Então, ele trabalhava sempre o belo. E ele criou, então, uma oficina de artes, de teatro, para trabalhar o belo naquela cidadezinha tão pequena do interior de Minas Gerais. E Eurípides também tinha já uma sede de auxiliar o próximo, de ajudar o próximo, e fundou a farmácia de homeopatia, onde ele manipulava os remédios para auxiliar os mais carentes, aqueles doentes que não tinham recursos, não tinham condições de serem auxiliados. Eurípides era um aluno muito especial. Quando ele estudava no colégio do professor Miranda, ele era o monitor da turma. Então ele auxiliava aqueles alunos mais atrasados, ele ensinava, estava sempre ali amparando aqueles alunos que tinham uma dificuldade, um déficit de aprendizagem. E ele sempre auxiliava. E o professor percebia que ele tinha uma forma de ensinar, uma forma muito especial, porque esses alunos aprendiam de forma natural, com tranquilidade, gostando de aprender. E logo já deu mostras de que seria um grande educador. Um belo dia chega o professor Miranda para o seu Mojico e diz: olha, nós precisamos conversar com o senhor. E o seu Mojico, pai de Eurípides, pensa: mas o que será? Ele diz: nós já ensinamos tudo que o seu filho podia aprender. Ele não tem mais nada a aprender conosco. Tudo que a escola podia ter oferecido já foi oferecido. E orientou o senhor Mojico a direcionar Eurípides para um curso superior. Mesmo com certas dificuldades, o senhor Mojico já tinha melhorado as condições financeiras da família, aceitou a proposta. Eurípides tinha o sonho, desde pequeno, de trabalhar com a medicina, de auxiliar os mais necessitados, a dor do próximo. E também o sonho de curar a sua mãe, que aquelas crises de desmaio, ninguém sabia o motivo, não conseguia cura. E ele tinha o grande sonho de estudar para curar a sua mãezinha. Então eles vão, pai e filho, Eurípides e seu Mojico, para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eles preparam a matrícula, as instalações, voltam para Sacramento para fazer as malas, os últimos detalhes para que Eurípides pudesse então estudar medicina, a tão sonhada medicina. Mas nesse período, só de imaginar o filho longe, a Dona Meca começa a ter fortíssimas crises de desmaio e aumentam as crises. Eurípides percebe que a mãezinha sentia, sofria já a sua ausência. Então ele renuncia a esse sonho. Ele desiste do sonho de cursar medicina. Desfaz as malas, não toca no assunto e decide ficar em Sacramento, renunciando ao grande sonho da medicina.
mas ele auxiliaria o próximo de forma grandiosa, tanto na cidade quanto no Brasil todo. E foi o que ele fez. Eurípides era um católico fervoroso. Ele assistia à missa no altar junto com os padres. Ele anotava todo o sermão, porque ele amava aquela parte moral do Evangelho, para que ele pudesse praticar durante a semana os ensinamentos de Jesus de forma mais ampla. Então, um belo dia, vendo toda essa sua dedicação, ele era uma mente realmente brilhante, né? Ele tinha um entendimento muito amplo, um discernimento maravilhoso. E o padre Maia presenteia Eurípides com a Bíblia. Só que naquela época, não é como hoje que nós temos o Evangelho, nós podemos fazer uma consulta, nós podemos ler a Bíblia com tranquilidade, aprender e retirar dela os ensinamentos morais para a nossa renovação interior. Naquela época, os leigos não tinham acesso à Bíblia, porque os teólogos, os estudiosos tinham acesso, eles se preparavam para compreender as Escrituras, mas o leigo poderia fazer confusão. Não era interessante que o leigo tivesse a Bíblia porque não ia compreender. Mas Eurípides ganha, pela sua capacidade de compreensão da moral do Cristo e do Evangelho, ele ganha essa Bíblia de presente. E começa a fazer as leituras, estudando, retirando a parte moral desses ensinamentos. Chegando nas bem-aventuranças, ele não consegue passar, ele não compreende. Como é possível? Ele percebia que os ensinamentos de Jesus eram de uma profundidade, de uma verdade, de uma beleza, mas ele não conseguia compreender as bem-aventuranças. Porque ele via pessoas que eram mansos e pacíficos, mas eles não herdavam a terra. Como explicar então? Como bem-aventurados os aflitos, os sedentos de justiça? E ele procura esse padre e pergunta, como funciona? Eu não consegui compreender. E aí o padre diz para ele, meu filho, existem mistérios que são assim mesmo. Um dia nós vamos compreender. Mas para Eurípides, um espírito daquela capacidade intelectual, essa resposta não foi suficiente. E ele continua na busca, e sem conseguir as respostas. Mas ele continuou, para que ele pudesse compreender, porque ele sabia que tudo que Jesus ensinava era joia. Ele não podia deixar uma joia dessa, de uma beleza dessa, que é o Sermão, né, do Monte, as bem-aventuranças, ele não poderia deixar passar. Então ele tinha sede desse conhecimento, desse aprendizado. E segue com a sua dúvida quanto às bem-aventuranças. Logo após todos esses acontecimentos, ele percebe que Bezerra de Menezes também o auxiliaria na parte da medicina, da cura aos doentes, dos receituários, dos remédios. Um belo dia, Eurípides, desenvolvida já a sua mediunidade, ele se vê fora do corpo físico. Ele vê o seu corpo, se vê fora do corpo físico e começa a subir. E começa a subir, e atinge esferas luminosas. E ele não consegue compreender onde ele está, mas é como se o chão fosse de mármore de ouro, tudo reluzia, tudo tinha uma iluminação diferente que ele nunca havia visto na vida. E ele vê de longe um vulto que chamava muito a sua atenção. Muita luz, extrema luz. E ele tenta avançar um pouco e ele percebe que ele estava diante de Jesus. Nesse momento ele cai de joelhos e não consegue mais andar. Nem para frente, nem para trás, nem recuar. E a emoção era tanta que ele não conseguia também falar. Ele não conseguia dizer nada. Por mais que ele tivesse vontade, ele não conseguia dizer. E percebe que Jesus também chorava. Mas Jesus não olhava para ele, simplesmente lágrimas caíam. Ele vence tudo aquilo e pergunta, Senhor, por que choras? E Jesus continuou calado. Senhor, choras pelos descrentes do mundo? Aí Jesus responde, não, meu filho, não choro pelos descrentes do mundo ao qual devemos muito amor. Eu choro por todos aqueles que sabem, que creem, mas não cumprem o Evangelho, não fazem, né, a sua parte, a verdade. E nesse momento Eurípides é tomado de uma profunda emoção e desce, e cai, e desperta no seu corpo físico. A partir desse dia, Eurípides torna-se esse grande apóstolo do Cristo
em terras mineiras, em Sacramento. E realmente, grandes testemunhos começaram para ele. Ele foi abandonado por todos, pois uma comunidade toda católica, sem compreender essa doutrina que se iniciava, era 1802, 1904, aliás, 1904, ninguém compreendia. A escola onde ele era o professor e o fundador, o Liceu Sacramentano, que ele havia fundado junto com os melhores professores de Sacramento, e era ali o amor da sua vida, a educação, educar aquelas crianças, aqueles jovens para todo sempre, com aquela pedagogia integral, a pedagogia de Pestalozzi, onde o ser conseguia compreender, aprender de forma natural e amando. Ele aboliu a palmatória, o prêmio e o castigo, as salas eram mistas. Ele fez realmente uma revolução e os alunos amavam aprender com aquele professor, porque saíam a campo, iam pesquisar, fazer as suas pesquisas. Então, todos os alunos amavam demais esse professor e aprendiam com um prazer muito grande. Que são olhados como espíritos. Atendendo às necessidades das crianças é que nós elaboramos o nosso programa de trabalho. Nosso plano de ação é feito de acordo com a necessidade das crianças. Elas chegam à nossa casa às 7 horas da manhã, 10 para 7, e são crianças que chegam com 8 meses de idade. Aqui nós acompanhamos e vemos primeiro que os pais, os primeiros passos, as primeiras papinhas, né? Nós assistimos a primeira palavra. Então aqui inicia uma vida escolar, uma vida de educação, que é a educação do espírito trazida pelo professor Eurípides, e que aqui a gente tem desenvolvido essa proposta de educação dentro da metodologia chamada evangelização de espíritos. O recurso maior que nós temos de trabalho é a natureza. Então todo o processo pedagógico ele se desenvolve dentro da natureza. As crianças conhecem a natureza lá fora, a natureza divina, para conhecer depois, a entender a sua natureza divina, a sua essência. Então aqui, esse lugar que nós estamos, aqui esse local, da onde nós funcionamos, o Lar Escola, foi nos dado por um casal, que na verdade nós já tivemos com ele 4 vezes. Estiveram aqui um determinado ano, e viram o nosso trabalho, nossa metodologia, viram a exposição da cultura pedagógica que a gente tem no final do ano, participaram do nosso seminário e no outro dia nos falaram que viram que nós estávamos precisando de uma instalação nova. Nós tínhamos a nosso Lar Escola, funcionava onde era a nossa fábrica, a antiga fábrica de calçado, que hoje é alugada para uma empresa em Sacramento. E esse casal, então, pediu que se nós tivéssemos um projeto que eles gostariam de olhar. A minha filha arquiteta, Francine, que hoje é diretora da escola, ela tinha um projeto e eles nos deram essa construção. Nos deram de presente, fevereiro agora fez 2 anos que nós estamos aqui com essa dependência e a gente só tem que agradecer, né, a esse casal que apareceu aqui, veio, foi trazido para nos auxiliar, nos dar esse trabalho, né? Então aqui nós temos, eu vou mostrar, depois a gente vai passar, nós temos o fraldário, onde desde o momento em que a criança ela toma o banho, ela é estimulado a desenvolver o senso perceptivo, tanto físico quanto espiritual. Aqui nós temos 2 berçários, nós temos 26 crianças aqui no berçário, onde ficam os menores num quarto e os maiorzinhos no outro. A partir de 2 anos eles dormem em outro local. E quando vão dormir, é colocada uma música, o tempo todo da escola é feito com música. As músicas, a maior parte delas, são recebidas nos trabalhos do Grupo Espírito Esperança e Caridade. São músicas mediúnicas gravadas pelo Saulo, nosso filho, que com 14 anos foi convidado a tocar piano, nunca estudou piano. Então hoje tem várias músicas, várias composições que os Espíritos têm nos auxiliado. Quando as crianças estão dormindo, ficam 3 monitores em cada quarto, explicando, falando
que eles são espíritos, estão ali dormindo para descansar, são amados nesta casa, que a mamãe está trabalhando, mas confiou o trabalho. Então, cada dia eles têm uma estimulação para que eles possam adquirir vínculos com as pessoas que trabalham conosco, né? Aqui nós temos, aqui a sala de estimulação, nós temos uma fisioterapeuta que é voluntária, que nos ajuda 2 vezes por semana, temos também uma fonoaudióloga que nos ajuda e temos uma coordenação para trabalhar com a parte psicomotora. A nossa atividade inicial do processo de educação, de aprendizagem, se faz através da psicomotricidade para alcançar o desenvolvimento sensorial e perceptivo que alcança o espírito. Então, é começado aqui, nessa primeira fase. Depois nós temos 3 salas de maternal. Aqui nós temos uma sala de brinquedo, onde as crianças ficam. Aqui nós temos uma copinha, que é onde as crianças tomam refeição. Uma cozinha de suporte, porque toda a alimentação é feita pela escola, na cozinha piloto. Nós temos os banheiros, vocês podem ver que os banheiros não têm portas, são tudo abertos. E as salas, 3 salas de maternal. Depois nós vamos passar para onde ficam as salas de educação infantil. O primeiro período fica nesse bloco. Depois nós vamos para outro bloco, onde é o segundo período e o primeiro e segundo ano, primeiro ano. Aqui, essa parte de baixo da escola ficam os menores, onde eles não têm necessidade de subir. A escola foi projetada e acho que o engenheiro que projetou não pensou na acessibilidade de criança, nada, porque ela é cheia de escada, né? Então os pequenos ficam aqui embaixo, o lanche deles, eles tomam café da manhã, 9 horas tem um lanche, eles almoçam, tomam banho, almoçam, dormem, toda a escola. E depois, às 2 horas da tarde, 2h30, eles têm um café mais reforçado, porque às 4 horas eles só comem uma fruta, um suco, um chá e vão para casa. Então é um trabalho realmente intenso, né? Que aqui a gente tem, a fundação hoje tem 54 funcionários, e há muito tempo a gente está com 54, criança aumenta, diminui, mas quantas crianças tem? Nós estamos com 298 crianças. Como vocês fazem a seleção dos profissionais? Esse é o problema, né? Para trabalhar na escola, qualquer pessoa pode trabalhar na escola. Não temos isso, não. A escola, na verdade, a escola é mantida por uma instituição espírita, mas nós não temos desejo que ninguém se torne espírita aqui. Nosso desejo aqui dentro é que todos sejam educados como espíritos. Amanhã cada um faz a sua opção, mesmo porque isso a doutrina espírita nos ensina, né? Então, aqui nós preocupamos, a escola ela tem o objetivo de renovar o pensamento e o sentimento, estruturar o pensamento e renovar o sentimento do espírito. Então, toda a educação ela é feita para construir um processo de educação. A construção do conhecimento ela começa aqui. Então, nossa escola visa isso, né? Porque todos os textos pedagógicos da escola, todo o material pedagógico que a gente tem de base, ele é mediúnico. Nós temos hoje um grupo de 32 médiuns que trabalha só com a sua mediunidade é totalmente voltada para a escola. Estão vendo aí o galo cantar, a gente tem um galo das aves, nós temos o lar das aves, porque o processo pedagógico ele envolve muita natureza. E nós começamos sempre com o ovo, a cesta de verduras. Então a seleção do pessoal é uma escola complicada para trabalhar, porque é uma escola que pede muito, nada que é pronto, tem nada pronto, tudo é construído. Então tem professor que tem dificuldade, especialmente aqueles que estão ligados aos sistemas de ensino, que já está tudo apostilado, aqui não é. Para iniciar o trabalho, nós temos eu especialmente tenho um trabalho intenso com o professor, porque todo o trabalho tem que ser orientado, né? Mas temos dificuldades assim, tem educador, tem professor que não é educador,
aqui tem que ser educador, não é professor. Se não tiver um perfil de educador, não atende a necessidade da escola, né? Mas o resto nós não temos nenhuma dificuldade. A dificuldade é entrar na escola e a dificuldade é sair da escola. Esses são os dois eixos mais difíceis que eu acho. Porque para entrar não tem vaga, porque quem entra não sai, né? E esse ano foi constrangedor, A fila que o povo passou na rua para conseguir uma, 2 vagas, já estava no estágio. Então, isso para mim é muito ruim, constrangedor. Isso, né? Até que idade? É bom, as crianças ficam até o 5º ano. Do 5º ano em diante, as crianças vão para a rede estadual e ficam em contraturno. Aí elas ficam como voluntárias da escola, elas ajudam. E é ligado à prefeitura, secretaria, com uma parte burocrática ligada a alguma secretaria? Não. E eles aceitam? Não, a nossa escola é uma escola regulamentar, totalmente, pela Secretaria de Estado de Educação, né? E nós temos um convênio com a prefeitura há muitos anos, né? Desde 96, a gente tem um convênio. Nós passamos algum número de crianças para a prefeitura para ser registrado no Fundeb. E o Fundeb recebe, a prefeitura recebe dinheiro em cima das crianças e a prefeitura nos dá 10 professores. Então, esses 10 professores que estão conosco, elas já estão conosco há mais de 10 anos. Então, há 10 anos. Então, são professores que já estão aqui há muito tempo, né? Às vezes nós temos os outros professores, porque a prefeitura fica um período. No período da tarde, a escola é integral, toda a vida foi. Então, à tarde, as crianças fazem todo o projeto, toda a parte de projeto de desenvolvimento das atividades que vão desenvolver a parte psicomotora, habilidade. À tarde, os meninos têm balé, futebol, handebol, basquete, futebol de salão. Tem teatro, oficinas de teatro, tem arte, né? Toda espécie de arte, tem aula de música, tem coral, tem as oficinas de artesanato, tem natação 2 vezes por semana, que nós temos uma academia aqui perto e que os alunos de 4º e 5º ano fazem academia, fazem natação 5ª e 6ª, 4º e 5º ano. Que a dona da academia nos dá 2 horários para as crianças, né? Então, eles fazem 5ª e 6ª. Então, os meninos à tarde, vocês vão ver, sábado vai ser a nossa festa junina, dia 4. Todo o material de prenda é feito pelas crianças. Todos. Todo o material é feito. Decoração, tudo que é feito pelos projetos que a escola desenvolve. Por que não tem porta nos banheiros? Para a criança ter livre acesso e a gente está controlando. Toda a creche é em vidro, para a gente ver o que está acontecendo. No caso dessas crianças que já vencem o 5º ano, como você falou, né? Vão para a rede. Vocês têm, assim, algum, não digo monitoramento, mas acompanhamento desses espíritos que passam por aqui? Para ficar na escola, não, assim, na vida depois. Você acompanha? Sim. E hoje nós temos vice-diretora da escola, foi aluno da creche, vários professores, alunos da escola, entendeu? E posso dizer para vocês que nós fizemos uma festa no dia 1º de maio, 40 anos da escola. Foi emocionante, foi assim, olha, pessoas de bem da cidade, que foram alunos nossos, vieram participar, deram os depoimentos, que foi assim, o coral das crianças, da primeira turma da escola, a primeira turma de coral, eles vieram para cantar, e todos os professores da rede estadual que recebem os alunos, aliás, a matrícula de 6º ano é extremamente concorrida, todo mundo quer os nossos alunos, porque a formação moral que sai e a educação. E como é feito o monitoramento? Tanto é que a gente chega aqui de manhã, ontem mesmo eu recebi um pessoal de Araçatuba, que estava aqui conosco, um pessoal de Brasília. Eles falavam, mas não estou vendo nem criança, cadê as crianças? Eu falei, estão em sala de aula. Elas não estão em sala, elas estão na natureza, mas elas estão trabalhando, não tem disciplina.
tem de jeito nenhum. Como é que você perguntou? Como é feito o monitoramento das crianças que saem daqui para a rede? Não, a gente não tem monitoramento. A gente tem um acompanhamento daquilo que é feito na sociedade. Eu vou dar um exemplo para vocês, que o prefeito esse ano está fazendo uma homenagem aos sacramentanos que destacaram a religião. Então, tanto da igreja, quanto protestante, quanto espírita, e foram homenageados Corina, Egorina e Eurípides, né, esse ano. Então, o dia que eles foram lá no colégio para conhecer, que eu falasse sobre Corina e Eurípides, nós tivemos um aluno que esse ano foi para o 6º ano na rede municipal. E o ano passado, o irmão dele morreu com um tiro, era traficante. E esse menino, chama Vitor, que estudava aqui, com 6 anos de idade, fazendo pré-escolar, ele não queria saber de nada aqui. Não queria estudar, não queria nada. Eu falava assim, Vitor, meu filho, pequenininho, né? Você precisa estudar, por que você não quer crescer, você não quer ter uma profissão? Não quero, tia, não quero nada. Eu quero ser igual ao meu irmão. Aí eu falei, mas o que seu irmão faz? Meu irmão não faz nada, mas ele tem televisão, ele tem computador, ele tem videogame, ele tem isso, tem aquilo. Aí ele falou para mim assim, tia, sabe o que ele faz? Eu falei, ele é traficante. Ele tinha 6 anos. Eu falei, nossa, vou trabalhar com esse menino assim, né? E a mãe dele morou aqui na nossa, quando a gente tinha a vila assim, assim. E aí eu sempre envolvendo esse menino. Ele foi daqui, dali, né? E agora, no ano passado, no final do ano, o irmão dele morreu, com 21 tiros. E a rede social publicou que ele estava triste, né? Ele ficou 2 dias sem vir na escola. Quando ele veio, eu fui lá conversar com ele. Eu sempre me dediquei muito a ele, gosto muito desse menino. Aí falei para ele assim, Vitor, como é que você está? O que você está sentindo? Ele falou, estou bem, tiozinho. Eu falei, você está bem? Estou. Você está seguro? Estou. Eu falei, e a sua mãe? Que a mãe dele tem um probleminha mental. A minha mãe também está boa. Está tudo bem na sua casa? Ah, tudo bem na sua casa. Parecia que não tinha tido nada. Não é possível, está tudo tão bem, né? Aí eu perguntei assim, Vitor, o que você está sentindo em relação ao seu irmão? Ele falou, estou triste. Mas eu não estou sentindo nada sem ser tristeza. Eu aprendi aqui, isso para mim foi a maior revelação que eu já tive depois de 40 anos. Ele falou assim para mim, depois que eu aprendi aqui, que a gente tem que saber fazer escolhas, foi a escolha que ele fez. Então ele vai responder pela escolha dele. Não vai ser a minha escolha. Ele fez isso mesmo. Pronto. Tomou consciência. E que idade que ele tem hoje, Vitor? Ele está no 6º ano, 12 anos. Falar isso, né, ele estava consciente, foi uma escolha que o irmão fez. Foi uma escolha. Responde por isso. Então, eu falei, o que eu ia falar? Não tinha nada mais para falar. Eu fiquei tão feliz, falei, bom, o Vitor, se eu conseguir despertar o Vitor foi um. E aí agora, ele foi lá no dia do colégio, né? Eu falei assim, tem alguém aqui que já veio no colégio, que já conhece? Porque todo ano a gente dá uma aula normal, lá no colégio, para os alunos. Para eles verem como é que é uma escola, que não tem classe, não tem nada, né? E que Eurípides tinha 240 alunos lá dentro. Né? E ele foi o que levantou. Eu falei, Vitor, você quer falar alguma coisa? Eu fiquei tão feliz. Falei, sabe uma coisa? Essa escola é de ouro na vida desses espíritos. Porque onde que vai aprender isso se não for numa escola aqui? Porque as outras lá fora, ninguém está preocupado com isso, não. Né? Então vamos lá, né? Calma, ele avisou, você não escutou. Ele vai tirar por cima, varre no meio, depois vai perto. É que eu tô com problema aqui de puxar aqui.
sei não, mas eu acho que ele tá muito bom. Aí, Rogério, depois você termina filmando você. Vira pra você. Ele faz selfie. Depois. Escola que ele havia fundado, o Liceu Sacramentano, fecha suas portas. Quase que fecha, porque todos os alunos saíram. Ficaram pouquíssimos. Os móveis que eram alugados foram retirados, o prédio foi pedido, a sua família, sem compreender essa doutrina, também não entende essa decisão de Eurípides, e todos ficam muito revoltados com essa história, porque todo mundo naquela cidadezinha dizia que ele era louco, estudou muito, acabou ficando louco, porque não é possível uma doutrina dessa, toda estranha, e todo mundo abandona Eurípides. Todos abandonam. E um belo dia, ele estava numa salinha pequena, haviam sobrados pouquíssimos alunos e naquele dia os poucos que restaram foram retirados. O que fazer a partir de então? Nesse momento, Eurípides chora de tristeza, mas não de desânimo, porque ele nunca desanimou diante das dificuldades, mas de tristeza. E naquele sofrimento, ele sente a presença de um espírito grandioso ao seu lado, mas porque toda a sua mediunidade já havia sido desenvolvida e educada. E ele diz, não é possível, um espírito dessa luminosidade, dessa magnitude, como se comunicaria comigo nesse estado em que eu me encontro? E repeliu. Mas o espírito, como era realmente grandioso, e Eurípides tinha todas as faculdades mediúnicas que Kardec explica no livro dos médiuns, todas. O espírito então utilizou-se da sua mediunidade mecânica e deixa uma mensagem psicografada. Meu filho, não feche as portas da escola. Retire a denominação Liceu Sacramentano, isso é um resquício do orgulho humano. Troque o nome para Colégio Allan Kardec. Dê aulas do Evangelho de meu filho. Dê aulas de astronomia e eu acobertarei esse colégio com o manto do meu amor. E assinou Maria, serva de Deus. Era um recado de nossa querida Mãe Santíssima. Era um recado de Maria para Eurípides, dizendo que estaria com ele, que estaria acobertando todo esse trabalho de luz e de amor que é desenvolvido até hoje. Ela estaria acobertando e auxiliando. E Eurípides, na hora, resolve, aceita todas as orientações de Maria, troca o nome Liceu Sacramentano, escreve numa placa Colégio Allan Kardec. Pensemos nessa coragem. Se, dizendo-se espírita, ele foi abandonado por todos os alunos, imagina quando colocasse uma placa escrito Colégio Allan Kardec. Pois, não é que todos os alunos voltaram? Todos os alunos voltaram. Outros alunos de outra cidade passaram a estudar ali e o colégio ganhou uma vida diferente. Ele começou a estudar o Evangelho de Jesus às quartas-feiras, o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando ele ensinava, quando ele dizia, quando ele falava sobre o Evangelho, toda a cidade de Sacramento ouvia. Não existiam as tecnologias que nós temos hoje. Era a sua mediunidade que fazia com que ecoasse as suas palavras para todas as casas. Todos ouviam sobre a moral de Jesus. Todos ouviam sobre a necessidade do perdão, do amor ao próximo, de praticar a caridade, de ser o Evangelho vivo na terra. E assim ele auxiliava com a sua vibração e com a sua palavra iluminada a todas as casas e todos os locais onde a sua palavra chegava. Essa é uma foto do Colégio Allan Kardec, naquele período, com os alunos, os professores aqui sentados. E nós vemos então Eurípides aqui, no Colégio Allan Kardec, que era o grande amor da sua vida. Esse colégio, essa pedagogia especial que ele trabalhava, ainda hoje é muito pesquisada por todos os estudiosos da educação, porque é uma forma de ensinar uma pedagogia avançada, o aprender fazendo. O que hoje nós estamos estudando e trabalhando para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, ele já fazia lá atrás.
ele já aplicava tudo isso. O aprender o amor, a moral, os ensinos da moral, aprender a educar um ser de forma integral. Esse é o grande desafio da pedagogia nos dias de hoje. Como educar seres integrais? Porque quando nós intelectualizamos, nós esquecemos da parte moral. E quando nós ficamos na parte moral, nós esquecemos da parte intelectual. E ele trabalhava essas duas vertentes de forma brilhante, grandiosa. E todos os seus alunos se destacaram, todos se destacaram, tanto na parte moral quanto na parte intelectual. E trazem a marca desse professor para todo sempre, porque ele educa espíritos imortais. É aquela educação voltada para a eternidade, para todo sempre, e não para uma vida. É a educação que liberta, a educação que prepara para sempre. E ele educava todos os seus alunos dessa forma. Eurípides foi um grande médium, ele era portador de todas as mediunidades que Kardec narra e explica no livro dos médiuns. E dessa forma, ele tinha a parte psicográfica, né? Ele deixava mensagens luminosas. Nós temos livros que tratam dessas mensagens luminosas, onde espíritos como Maria, São Vicente de Paulo, Mateus o apóstolo, Paulo o apóstolo, deixam as suas mensagens, Lutero. Então nós temos mensagens maravilhosas que esses espíritos luminosos, encontrando ali condições naquele ser amável, amoroso, luminoso, deixaram as suas orientações a todos nós. Mas ele também tinha todas as outras mediunidades. Uma muito interessante era da bicorporeidade, ou do desdobramento, em que o espírito deixa o corpo entra em transe, o espírito sai, liberta-se do corpo e materializa-se onde precisa. Isso em Eurípides era muito natural, acontecia com muita frequência. Então, é da cultura, da tradição de sacramento. Todos têm alguma notícia sobre esses fatos. Um belo dia, Eurípides estava então numa quarta-feira, ensinando a aula do Evangelho, e 2 aluninhos muito peraltas saem e vão matar a aula. Ali era todo rodeado de mato, matagal, era muito fácil, né? Escapuliram os 2 e foram fazer arte. Eles encontraram uma porca com os porquinhos, e começaram a perseguir a porca com os porquinhos. E saíram correndo, a porca correndo, os filhotinhos atrás. Um desses alunos, então, é barrado por uma cerca de arame. O arame corta a sua blusa, corta um pouquinho da sua pele, e aí eles resolvem, é melhor a gente voltar, né? Então decidem voltar para o colégio. Voltam para o colégio, o professor de costas explicando, chama os 2. Senhor Cristino. E ele vai, já sabendo que ele ia levar um sabão, né, do professor. Onde o senhor estava? E os meninos quietinhos. Pois saiba que aquela cerca de arame farpado fez as minhas vezes. O senhor acha, o senhor entende correto a sua postura? Porque ele chamava os seus alunos de senhores. É correta a sua postura? Com aquela porquinha, com seus animais, com seus filhotinhos? E eles pensam e percebem que não. Aquela não era a postura correta de um discípulo de Eurípides, que trabalha a moral, né, de forma tão grandiosa. E eles se sentem envergonhados e saem resmungando. Poxa vida, não dá para dar uma folga se Eurípides vê tudo que a gente fala, mesmo longe da escola. Então isso era muito natural. Um belo dia eles foram passear, na verdade fazer uma pesquisa no Rio Borá, porque eles pesquisavam a campo mesmo, faziam a aula de botânica, pesquisando toda a natureza. E eles estavam ali no rio, encontraram uma pedra grande, bonita, e essa pedra era possível deixar o nome, eles escreveram os nomes. Todos os alunos deixaram o seu nome, o professor deixou o seu, e o professor joga, então, essa pedra no rio. Voltando para a escola, os alunos entram na sala de aula, a pedra está em cima da mesa, com todos os nomes de todos. E ficou guardada como recordação desse grande dia.